Olá, amigos! Sou a professora Luciana Sávio e hoje gostaria de refletir com vocês sobre avaliação. Como fazer uma boa avaliação? E não me refiro apenas a professores em relação aos seus alunos, mas também aos pais em relação aos seus filhos, ao patrão em relação aos seus empregados, aos amigos de um modo geral. Como avaliar bem uma pessoa? Bom, dizia-se antigamente, ou disse ainda, que a primeira impressão é a que fica. Será? Numa avaliação, isso não condiz com a verdade. Numa avaliação, as possibilidades do vir a ser são inúmeras, né? Não se avalia uma pessoa no momento único, no momento estanque. Se avalia uma pessoa ao longo de um processo. A avaliação, ela tem que ser contínua para ser eficaz. E quanto mais elementos nós coletarmos, né, dessa nossa avaliação, maior será, melhor será, mais fidedigno será o diagnóstico que nós teremos em relação a essa pessoa. Então quer dizer que a avaliação, ela tem como objetivo fazer um diagnóstico? Sim, é um dos objetivos da avaliação. A avaliação serve como um sinalizador para que nós tenhamos ideia de onde nós vamos partir, onde nós queremos chegar, onde nós podemos chegar com aquele aluno, onde aquela pessoa, onde aquele nosso filho, nosso parente, nosso amigo, onde ele pode chegar, até onde ele pode chegar. Os objetivos para aquela pessoa devem ser traçados ao longo de um processo também. Eu não vou olhar para aquela pessoa, por exemplo, com deficiência e já de cara dizer, bom, essa pessoa não vai ser nada. Ela não vai ser médico, ela não vai ser coisa nenhuma. Então, eu não vou investir, eu não vou fazer nada. Claro que não, eu tenho que avaliar. E para avaliar, eu tenho que fazer boas perguntas. E o que são boas perguntas? São perguntas que estão de acordo com os objetivos que eu tracei, os objetivos que foram traçados, que foram desenhados conjuntamente com a minha participação enquanto mãe, pai, professor e também com relação às possibilidades dele numa vida social, profissional, enfim. Então eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês. Existem escolas, por exemplo, onde particulares, até com uma mensalidade cara, que são voltadas exclusivamente para vestibulares, né? Os objetivos são traçados para que aqueles alunos entrem em boas faculdades e façam uma carreira acadêmica brilhante. Ora, nem todos têm essa vontade e nem essa possibilidade. E nem muito menos para todos é necessário que isso aconteça. Ah, mas é o sonho para o meu filho, é o sonho. Quem que não quer que um filho seja médico, que um filho seja doutor, que um filho seja um juiz, um promotor, um bom advogado? Sim, porém, a gente precisa abrir a nossa cabeça para outras possibilidades, né? E não querer que uma pessoa com deficiência ou não, seja direcionado para objetivos ou para degraus, para alturas, para limites que ela não está preparada, né? Então, por um outro exemplo, numa competição esportiva, vamos supor até que eu esteja com meus 5 filhos e a gente vai fazer uma brincadeira de pular altura. Então eu tenho ali diferentes idades, né? Então eu vou colocar uma altura limite e pro pequenininho, pro grandinho, pro outro maior, eu vou baixando a corda, levantando a corda conforme as suas possibilidades. Isso serve até para uma Olimpíada também, né? Eu não vou exigir de uma pessoa que ela faça o mesmo que a outra, visto que existem características
mentais, físicas, as inteligências são diferentes, atuam diferentemente dentro de cada pessoa. A gente tem falado bastante disso aqui. Então, volto a insistir, quais são as boas perguntas? As boas perguntas são aquelas onde as respostas realmente sejam as satisfatórias. Porque o que a gente não quer mais são aquelas provas que a gente fazia antigamente, lembram? Que a gente tremia e que de repente vinha a nota ali 0. E o professor se gabava, né? E uma prova era comparada com a outra. Isso não deve existir mais, né? Hoje uma prova, uma avaliação escolar, ela é feita por um conjunto de instrumentos. E não se tira mais média aritmética exata. Se eu dei 4 provas, eu pego as 4, somo e divido por 4. Não é feito mais assim. Não deve ser feito mais assim. E que bom que não se faz mais assim, né? E não se deve necessariamente aplicar a mesma prova a todos, a não ser que os objetivos sejam os mesmos para todos. Por isso que numa escola particular aí, com uma voltada para o vestibular, geralmente as provas são unificadas. O próprio vestibular é assim. Então você tem que preparar o aluno para esse objetivo, de encarar um vestibular unificado, onde você vai ter perguntas que exijam muito da inteligência lógico-matemática. É esse o objetivo. Diferentemente, numa escola pública, onde existe uma diversidade maior de pessoas, onde estão presentes aqueles que querem sim galgar uma carreira acadêmica, mas também aquelas pessoas com uma deficiência, por exemplo, que não vão de forma nenhuma poder serem perguntados com as mesmas perguntas, serem questionados com as mesmas perguntas. E nem a gente vai esperar deles as mesmas respostas. Então, como é que serão essas notas? Já que todas as escolas, ou a grande maioria delas, ainda adota a nota como um critério para se medir a aprendizagem, né? Então, como é que a gente faz com a nota? O deficiente pode ter 10, a pessoa com deficiência? O outro com um outro tipo de inteligência mais desenvolvido também vai ter 10? Como assim? A resposta é óbvia. É claro que, sendo os objetivos diferentes, nem maiores nem menores, não é esse o julgamento, mas sendo objetivos direcionados para caminhos diferenciados, as notas podem ser iguais, sim. E ambos podem e devem ter nota 10. Até porque, se as respostas não forem as que a gente espera, é necessário que nós também, que estamos avaliando, façamos uma revisão na exposição que nós fizemos do conhecimento que nós vamos exigir. Por um exemplo, eu quero mostrar a praia. Olha, essa praia é muito legal, ponto. Eu vou avaliar e pedir para você, diga detalhadamente como estava a praia a tal hora da tarde. Mas como assim? Se eu não falei, se eu não contemplei esse conteúdo, como é que eu posso pedir na avaliação, né? Então, é importante que se tenha muito em vista os objetivos na hora das avaliações e entender que elas servem de sinalizadores. Elas não devem aprovar nem reprovar ninguém, mas devem sinalizar, devem indicar caminhos, tanto para quem está sendo avaliado, como também para quem está avaliando. Ok? Espero ter, esclarecido alguns pontos para você que está aí, né? Começando numa escola, ou para você que é pai, para você que está questionando a avaliação que seu filho está tendo na escola, para você que está vendo as notas e de repente não está concordando.
Pense nisso. A nota, ela não deveria existir. Mas já que existe, ela deve corresponder aos objetivos propostos para aquela pessoa. E não a uma padronização de objetivos. Porque não é isso que a gente quer para ninguém. Que seja padrão. A gente não quer nem para os nossos filhos, nem para os nossos amigos, nem para os nossos alunos. Com deficiências ou não. Ok? Muito obrigada a todos.